Olá para todos que me assistem pelo canal do YouTube. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, tenho a alegria de cada oportunidade em que um vídeo é publicado, estar ministrando a palavra de Deus, estar proclamando o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tendo a alegria de saber que através das redes sociais, através deste canal, que é um canal que tem sido usado para propagar a mensagem da salvação em Cristo Jesus. O programa Renovando o Entendimento, ele tem esse nome porque ele é baseado na passagem bíblica que está lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2, onde o apóstolo Paulo, ele relata: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para poderdes experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas ela só pode ser experimentada à medida que a pessoa renova o seu entendimento, ou seja, adquire a compreensão da verdade da palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça. Através dele você conhece esse plano maravilhoso que Deus traçou para a nossa salvação. E através da pregação do Evangelho, vidas são alcançadas para o reino de Deus. Mas as vidas são alcançadas e passam a ser ensinadas a conhecer a palavra de Deus, a crescer na graça, a crescer no conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. E através da pessoa crescer nesse conhecimento, nesse entendimento da vontade de Deus, ela vai renovando a sua mente, vai compreendendo a verdade e vai vivenciando essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é o meu desejo que o seu coração esteja sendo assim nutrido, alimentado com a fé genuína na palavra do Senhor. Amém? Então, não deixe de assistir o vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e também faça sua inscrição no canal para você, toda vez que for publicado um vídeo novo, você estará sendo assim notificado e podendo assim assistir e está aí também divulgando a mensagem do Senhor através das redes sociais, compartilhando a mensagem para ela alcançar várias pessoas, vidas, lares e famílias que estão precisando de ouvir a mensagem de Cristo para os seus corações. Amém? Então, meus queridos, nós vamos meditar numa passagem bíblica que está no livro de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. No finalzinho da Bíblia tem 3 cartas escritas pelo apóstolo João, primeira, segunda e terceira. Na primeira carta, no capítulo 4, os versículos 9 e 10 assim nos relatam: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Até aqui a leitura, que Deus a aplique em cada coração. Queridos, esses 2 versículos, eles falam de algo tão maravilhoso, tão importante
para que as pessoas possam compreender esse plano glorioso que Deus traçou para alcançar as vidas, para que essas vidas sejam alcançadas pela sua palavra e através delas serem alcançadas, elas conheçam a verdade e a verdade as libertará. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14, versículo 6, Jesus relatou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então é através de conhecer o Evangelho de Cristo que as pessoas podem se achegar a Deus, elas podem ter comunhão com Deus. Quando elas exercem a fé na palavra, quando elas ouvem a pregação do Evangelho, elas abrem o coração e creem na mensagem de Cristo para as suas vidas, e elas assim, abraçando a fé em Cristo, elas se tornam filhos de Deus. Elas passam a ser filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que foram comprados deste mundo, foram resgatados pelo sangue de Cristo. São aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Esses se tornam filhos de Deus. No Evangelho segundo São João, no capítulo 1, fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E mais à frente diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós precisamos entender que um dia o Filho de Deus foi enviado a este mundo, foi enviado com uma missão, foi enviado para mostrar o grande amor de Deus por nós, porque a raça humana está espiritualmente morta. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, a natureza humana, ela é uma natureza caída, ela é uma natureza degenerada. Por isso que você vê as pessoas praticando o mal, inclinadas para o erro, praticando coisas tão terríveis. Esse mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno, ou seja, as pessoas estão sob a influência do mal desse mundo, desencaminhadas, caminhando por caminhos errôneos, e muitas pessoas se perdendo, deixando de obter a salvação em Cristo, porque não estão dando crédito à palavra do Senhor. Mas o Senhor Jesus nos deixou escrito lá em Marcos 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Existe uma mensagem a ser proclamada, e essa mensagem é o Evangelho de Cristo. E Jesus falou: quem crer nele será salvo, e quem não crer será condenado. Por que quem não crer será condenado? Porque Jesus é o Salvador. Se a pessoa não crê no Salvador, ela não é salva. Então, meu amado, é muito importante você compreender esse plano que Deus traçou. Você vê que os versículos aqui que nós lemos em 1 João, no capítulo 4, no versículo 9, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Olha bem, o amor de Deus foi manifestado. De que maneira? Ele diz aqui: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, veja bem, nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo, para por meio dele nós vivermos. Ou seja, hoje nós temos vida por meio
de Jesus Cristo. A graça nos alcançou para nos proporcionar termos a verdadeira vida. Eu falei há pouco que João 14,6 relata que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então Jesus é a vida. Ele não é vida, ele é a vida. Ou seja, só pode ter verdadeiramente vida plena, uma vida em comunhão com Deus, uma vida de paz, uma vida de alegria no Espírito, uma vida com certeza da salvação eterna, se estiver em Cristo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, amados, a condição da natureza humana é uma condição de pecado. É uma condição de natureza morta, caída, sem comunhão com Deus. Mas nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo. Então, através de Cristo, nós fomos recriados, passamos a ser uma nova criatura, e é isso que eu quero que você entenda. Quando você abre o coração e crê no Evangelho, e crê de todo o seu coração que só Jesus Cristo é o Senhor e o único Salvador, você está passando a ser uma nova criatura, você está nascendo de novo. No livro de João, no capítulo 3, Jesus falou isso para Nicodemos. Ele falou: é necessário nascer de novo. Jesus estava se referindo ali a um novo nascimento. Aqueles que creem na sua palavra são nascidos de novo. As coisas velhas se passam e passa tudo ser novo na sua vida. Ele passa a ser uma nova criatura. Ele deixa de ser um pecador caído e condenado pelo pecado e passa a ser uma nova criatura salva e justificada pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. É isso que você tem que entender. Que muita gente tem hoje uma ideia de igreja como uma mera religião. As igrejas evangélicas estão cheias de muitas pessoas que nem salvas são. E é uma pena dizer, mas tem muita gente até usando as redes sociais, se colocando como pregadores da palavra, e não estão proclamando o evangelho para as pessoas serem salvas. Estão discutindo opiniões, estão criticando uns aos outros, estão falando mal das pessoas, estão criticando, estão falando mal dos ministérios, estão dando mau exemplo. E, amado, Jesus nos disse: pregai o evangelho a toda criatura, pois quem crê será salvo. Existe uma missão da igreja, existe uma missão a cumprir. Existe uma missão que nós temos que prosseguir e anunciar para as pessoas. E é isso que eu estou fazendo aqui para você que está me assistindo. Você que está me assistindo, você precisa crer no Evangelho. Você precisa crer na Palavra de Deus. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo para você ser salvo. Ah, pastor, eu já sou crente. Tudo bem, você já é um crente. Mas você tem que saber quem é o Deus que você serve, você tem que saber como você deve se portar diante da palavra de Deus. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento da verdade. Você precisa crescer na graça e no conhecimento. Você precisa conhecer, você precisa saber, você precisa renovar a sua mente. Você não pode estar simplesmente sendo um frequentador de igreja e apontando o defeito das pessoas. Tem muita gente dentro das igrejas criticando os outros, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos, reparando o erro e o defeito das pessoas. Meus queridos, a igreja é um lugar de tratamento. A igreja é um lugar onde as vidas são acolhidas para serem tratadas. Ninguém na igreja é perfeito, infalível. Estão ali
porque precisam ser alimentadas, ser nutridas, terem a sua fé fortalecidas, terem o seu ânimo revigorado, ter a sua caminhada frutífera na presença do Senhor. Por isso, Jesus instituiu as igrejas, a sua igreja aqui na terra. E a sua igreja aqui na terra, ele falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vê que ao longo de séculos e séculos que a igreja de Cristo está aqui na terra, sempre houve perseguição contra a obra de Deus, sempre houve perseguição, calúnias, tantas coisas, afrontas contra a igreja, afrontas contra a palavra de Deus, e você vê que nada prevaleceu contra a igreja. Até hoje, e vai continuar sendo pregado o evangelho a toda criatura, a todos os povos, línguas, tribos e nações, porque o Senhor Jesus falou que esse evangelho ia ser pregado em testemunho a todas as gentes. Então, amados, nada prevalece contra a igreja do Senhor. Ela é sustentada pelo próprio Deus, ela é sustentada pela própria palavra de Deus, ela é sustentada e protegida pelos anjos de Deus que guardam o seu povo. Então, eu quero incentivar você, meu amado irmão, minha amada irmã que me assiste, a fortalecer a sua fé, perseverar na presença de Deus, crescer na graça e no conhecimento, e conhecer esse amor de Deus que Ele teve pela sua vida. E você que me assiste, que ainda não é um crente em Jesus, olha o amor de Deus pela sua vida. Ele diz aqui, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê não perece, mas tem garantida a vida eterna, ou seja, a sua salvação. E aqui no versículo 10 diz assim, nisto consiste o amor. Agora nós vemos aqui o apóstolo João explicando sobre esse amor de Deus. Olha o que ele diz aqui: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, ou seja, não partiu de nós primeiro nós amarmos a Deus para Deus fazer alguma coisa por nós. Não. Diz aqui, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então veja bem, Deus demonstrou o seu amor de que maneira? Ora, eu falei há pouco que a natureza humana é uma natureza caída, é uma natureza pecaminosa, é uma natureza que não tem comunhão com Deus, com o Criador. Por quê? Por causa do pecado. O pecado fez separação dessa comunhão do ser humano com o seu Criador. Precisou haver um mediador para pagar o preço dos nossos pecados e levar as nossas culpas sobre ele, para que através de nós exercermos fé na obra que ele realizou, nós podermos ter novamente, podermos ter a comunhão que havia sido perdida por causa do pecado. Então, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo é restituído essa comunhão. Por isso que é importante entender a obra
que o Senhor Jesus fez, porque ele veio cumprir o plano que Deus traçou para a nossa salvação. Ele veio, tomou a forma humana para sofrer no nosso lugar. Ele, sendo Deus, sendo o Verbo, sendo a palavra de Deus, ele se esvaziou da sua glória e assumiu aqui na terra a forma de servo e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, diz a palavra do Senhor. Então, o amor de Deus foi mostrado dessa forma. Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele enviou Jesus Cristo a esse mundo, mostrando o seu grande amor por nós. Ele não queria que nós perecêssemos sem salvação. Ele não quis que a sua criatura, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado, a natureza humana ficou caída, ficou degenerada e ficou condenada à perdição, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, amados, é muito importante você compreender o Evangelho. É muito importante você tirar essa concepção de igreja como mera religião. Você tem que crer na palavra, crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, crer nele como aquele que levou sobre ele os nossos pecados. Ele pagou na cruz do Calvário o preço da nossa condenação. Ele levou sobre ele esse preço. Ele sofreu na cruz as afrontas, sofreu as dores, enfrentou a morte, venceu a morte, ressuscitou e está glorificado no céu. Esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Jesus que veio, que é a própria demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Por isso que ele diz aqui, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você vê que João aqui, ele enfatiza que havia uma situação perigosa da condição do ser humano. Ele diz aqui que Deus enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que quer dizer propiciação? Ou seja, pela lei de Deus, a humanidade estaria condenada, porque a lei de Deus, ela é santa, justa e boa. Ou seja, Deus é santo, Deus é perfeito e a sua lei tem todo um contexto de ensinamentos do que é exigido para ter comunhão com Ele. Só que nenhum ser humano, por causa da queda, por causa do pecado, por causa da falta de comunhão com Deus, nenhum ser humano era achado digno de cumprir todos os mandamentos, de cumprir toda a lei, de obedecer infalivelmente a lei de Deus. Precisou haver um mediador que fizesse isso no nosso lugar. Então, Deus, mostrando o seu amor por nós, enviou o próprio Filho, Jesus Cristo. E ele foi enviado como propiciação, ou seja, ele se sacrificou, ele foi o nosso cordeiro pascal, ele foi sacrificado, ele morreu na cruz do Calvário, levando os nossos pecados sobre ele. E assim, através desse sacrifício, foi colocado a condição de Deus estar propício
a nos perdoar. Por isso que existe essa palavra propiciação. É que através do sacrifício de Cristo, Deus se tornou propício a perdoar-nos, a nos ver como seus filhos, a nos ver como novas criaturas, através de Jesus Cristo, através da nossa fé em Jesus Cristo. Então, através da fé que nós exercemos e confessamos e professamos em Jesus Cristo, Deus se torna propício a nós, perdoando todos os nossos pecados e nos justificando plenamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem gloriosa da salvação. Você que está me assistindo, abra seu coração, creia no Evangelho, creia na pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Reconheça Ele como aquele que pagou o preço pelos teus pecados lá na cruz do Calvário. Reconheça e confesse Ele como teu único e suficiente Salvador. E você vai ter no seu coração a graça de Deus, enchendo o seu coração de fé. Você vai ter na sua vida a presença do Espírito Santo, que vai te guiar na palavra de Deus para você compreender as Escrituras. Você vai ter na sua vida aquele que vai direcionar você a adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque a Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então tudo isso o Espírito de Deus proporciona na vida daquele que professa fé em Jesus Cristo. E aí, meu amado, essa é a mensagem que eu deixo para você. Essa é a mensagem que eu deixo para você que ainda falta tomar uma decisão. Não fique protelando, não fique adiando, não fique dando desculpas. A mensagem está sendo pregada, anunciada para você. Jesus falou: pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Então tome posse da sua salvação. Creia no Evangelho. Abrace a fé em Jesus Cristo. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, que já é um crente em Jesus, talvez muitos altos e baixos você tem enfrentado na sua caminhada. Talvez você tenha enfrentado dificuldades. E talvez você tenha até perdido amigos por causa de ter abraçado a fé em Jesus Cristo. Mas isso é uma maneira de você também demonstrar que você prioriza a palavra de Deus. Jesus, certa feita, ele falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, é importante que o povo de Deus, que o servo de Deus, que a serva de Deus coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Saiba que Deus está sustentando a tua vida. Saiba que o Senhor está agraciando o seu coração. E através da palavra de Deus, você é fortalecido. Através da palavra de Deus, você é alimentado. Aqui está o pão que alimenta a vida espiritual. A palavra de Deus. Ela nutre a sua fé, ela fortalece a sua fé, ela ajuda você a não desanimar, a prosseguir, avançar, progredir na caminhada cristã. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Essa mensagem chegou até você. Tenho certeza que ela dá frutos, porque a palavra de Deus, ela é a boa semente. A palavra de Deus, ela é a boa semente que é semeada nos corações. E ela, por ser a boa semente, ela dá bom fruto. Eu creio que existem vidas me assistindo nesse momento. Não sei a condição de cada um, mas sei que essa mensagem é importante para você ouvir.
Essa mensagem ela está alimentando a você, alimentando a sua fé. Ela está despertando você. Ela está levantando você. E ela também está conscientizando você da maneira que você deve proceder. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Deixe essa mensagem para o seu coração, para a sua edificação espiritual e, em nome do Senhor Jesus, que Deus conceda aí a todos vocês as suas ricas bênçãos, que Deus abençoe seu lar, sua vida, sua família, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.